se lembram de alguma maneira deles aqui na Terra? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, este fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, isso lhes serve de lenitivo. Muito importante essa resposta dos espíritos, porque eles nos deixam alerta que os espíritos se emocionam de tal maneira que não podemos nem sequer supor a emoção que sentem pelo fato de ser lembrado pelos entes queridos que aqui se encontram, né? E se são desgraçados, no caso, se são espíritos ainda ligados às sombras, isso lhes serve de lenitivo. Uma simples oração, um simples pensamento com o coração, para esses espíritos aos quais não conhecemos seus estados no mundo espiritual, pode lhes servir de lenitivo, de bálsamo, que os impulsiona a melhorar, como veremos nos comentários no final das questões. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos. Então, será se esse dia da comemoração dos finados, como nós chamamos aqui, né? Se é um dia solene para os espíritos? E se lhes agrada ir ao encontro daqueles que estão a orar e chorar nos cemitérios, em seus túmulos? E categoricamente os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia o chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Então fica bem claro, né? Que os espíritos se ligam a nós pelo chamado, pelo pensamento, seja nesse dia ou no outro dia qualquer. Mas Kardec insiste em querer saber se nesse dia em especial, se os espíritos se sentem tocados. Tanto é que no item A da mesma questão ele pergunta: mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto das suas sepulturas? Será que é um dia especial para os espíritos nesse dia? Né? Será que é um feriado na pátria espiritual? Os espíritos vêm se promener na terra, vêm andar um pouco no dia de finados? E os espíritos respondem: nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis ou nos cemitérios os espíritos, porque também em maior número são as pessoas que lá se encontram, os chamando pelo pensamento, lhes atraindo pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Ou seja, se os espíritos lá se encontram, é porque certamente lá também há um grande número de pessoas que lhes atrai pelo pensamento. Mas não quer dizer que é por ser o dia de finado que os espíritos pegam folga no mundo espiritual e vão passear no cemitério. Não, eles são atraídos pelo pensamento daqueles que lá se encontram. Tanto que Kardec, no item B da mesma questão, ainda pergunta sobre que forma ele comparecem e se nós pudéssemos os ver, como eles estariam, e aí os espíritos respondem simplesmente sobre a forma que tinham quando encarnados. Então fica bem claro até aqui que os espíritos comparecem nas necrópolis, nos cemitérios nesse dia em grande número, porque também é grande o número de pessoas que lá se encontram, lhes atraindo pelo pensamento. Mas vai lá somente pelos amigos ou entes queridos que lhes enviam esses pensamentos em forma de oração. Porque aí a gente se perguntaria: e os esquecidos? Porque não é raro a gente ver nos cemitérios aquelas túmulas completamente abandonadas, onde não há ninguém que pôs sequer uma rosa. E é justamente a questão de Kardec que pergunta na questão número 322. E os esquecidos cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E os espíritos dizem: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos, desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Não há necessidade de comentar a questão pela clareza da resposta, né? O que nós podemos dizer, como comenta Miramês no livro Filosofia Espírita a respeito justamente das três questões, ele nos diz que o amor em qualquer faixa, boa noite,
O amor, em qualquer faixa, é correspondido pelo coração. Mesmo espírito altamente evoluído, que se encontra em planos resplandecentes, quando recebem dos que ficaram na Terra um pensamento de amor, sente algo que lhes deixa extremamente emocionado. Não esta emoção que nós conhecemos na matéria, mas um estado de alma, como nos diz Miramês, que nós não temos condições de descrever. Quando os familiares se lembram do ente querido que os precedeu no além, onde estiver, esses recebem seus pensamentos pelos meios de que dispõe. Se é um espírito que ainda está ligado às sombras, mesmo assim isso lhe comove o coração de ser lembrado pelos seus e lhes impulsiona a melhorar. O lenitivo, que nos fala a questão 321, lhes impulsiona a melhorar pelo simples fato, pela simples lembrança em forma de oração que lhes impulsiona uma melhora para poderem vir ao encontro daqueles que oram por ele e poderem fazer algo. Olha a importância de orar daquele sentimento sincero pelos irmãos que já se foram, né? Pelos familiares, amigos ou entes queridos. É nesse sentido, portanto, que é sempre útil que nós, encarnados, possamos orar pelos que partiram, porque a prece, ela é sempre força para levantar os caídos e dar mais energia aos trabalhadores de Jesus. Os pensamentos dos familiares e os amigos cortam o espaço em busca dos seus entes queridos e eles os atendem. São ondas mentais, essas ondas mentais são como chamados, como pensamentos forma que o próprio Evangelho já fala a mesma coisa quando diz: pede e obtereis, bate a porta, ela te será aberta, buscais e achareis. Nós acreditamos que a colocação das flores nos túmulos é uma manifestação de carinho e de amor para com aqueles que partiram, algo que devemos respeitar. No entanto, como se vive em um mundo onde a fome e a nudez, a falta de teto e instrução ainda se encontram generalizadas, esse dinheiro, quem sabe, gasto sem maior importância, pode ser transformado em ajuda para aqueles que ainda se encontram na carne. Não é raro notar, no diz Miramês, famílias que gastam muito dinheiro em coroas de flores, em velas, naquele sentimento sincero para os entes queridos e de um momento ao outro decidem pegar esse dinheiro e fazer algum gesto de caridade em lembrança aos seus irmãos. Como nos diz a Miramês, certamente inspirado por esses espíritos que se encontram na pátria espiritual e que já sabem que a caridade é arma de amor para qualquer um, né? Isso seria a própria oração em ação, que de certo modo um ato de muito amor para com aqueles que se foram. Imagina a gente fomos lembrados na Terra por um parente que faz um gesto de caridade para com aquelas velas. É um hábito que as pessoas têm costume de fazer, devemos respeitar. Mas há tanto que se pode fazer ainda com esse dinheiro e um ato de muito amor, ser lembrado desta maneira para com os irmãos, né? Porque velas e mais velas são acesas nos túmulos vazios, que pouco significa para o espírito. Não será o fogo brando de uma vela que irá melhorar suas condições espirituais. A melhor vela para os que se foram é a prece sincera e sentida no Senhor. É a transformação interna daqueles que aqui ficaram. E essa luz tem o poder justamente de atingir todos os corações dos familiares de um lado e de outro da vida, porque inspira os que não realizaram sua renovação íntima ao fazerem, como nos dizem os espíritos, que tais orações lhes servem como lenitivo, e os inspira a fazerem neste momento, mesmo se encontrando já na pátria espiritual. Para orar por aqueles que partiram, para executar esse gesto de amor, podemos estar onde quer que seja, em qualquer momento, pois os fios dos pensamentos viajam sem impedimento pelo espaço, indo em busca daqueles que merecem o seu amor. E esta súplica não deve ser feita somente no dia dos finados, devemos fazê-la todos os dias, que a prece com o coração em Jesus é alimento para todas as almas, tanto para aquela que ora, como para aquela que recebe. Afirmação essa que também nos diz o Evangelho a cada um
segundo as suas obras. É importante que a gente lembre que todos nós precisamos nos conscientizar que não existe alguém esquecido da bondade pela bondade superior. Todos nós recebemos o que merecemos onde estivermos. E é sobre essa ótica que eu vos agradeço a atenção e peço mais 1 minuto de vossa atenção para justamente nosso amigo Amos, que vai falar sobre a prece e a força do pensamento, não é isso? E a transmissão do pensamento. Nem se precisa mais, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos. E, voilà, vamos ouvir nosso amigo Emerson agora. Passa aí.